Bom dia, meus amados irmãos, Jesus ao Senhor. Chegamos hoje ao Ruminar do Alimento Diário, semana 1, quinta-feira. Versículo para leitura com oração. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Nós vimos ontem a figura da Gênesis 24, mostrando o Espírito como servo mais antigo da casa de Abraão, responsável em administrar todas as coisas e preparar uma noiva para Isaac. De igual modo, o pai disse ao filho que aguardasse. Enquanto isso, enviou o Espírito para preparar a igreja, a sua noiva. Isso mostra que o que acontece na igreja procede da operação do Espírito. O livro de Atos, por exemplo, conta a história da igreja e a operação do Espírito. Paulo foi um dos instrumentos escolhidos por Deus e usado pelo Espírito para cuidar das igrejas no primeiro século. Antes ele era chamado de Saulo e morava em Tarso quando surgiu a igreja em Antioquia, uma igreja composta de gregos. Era muito saudável. E Barnabé, um irmão notável de Jerusalém, foi enviado para lá, para ter comunhão com a igreja. Ali nós vemos uma ação do Espírito causando um movimento muito importante. Barnabé foi a Tarso buscar Saulo para cooperar com os irmãos gentios quando ele se converteu. E ali Paulo e Barnabé serviram juntos durante um ano. E Paulo aprendeu a cooperar com os demais irmãos. Tudo isso foi a obra do Espírito, para que o Evangelho pudesse se expandir e outras igrejas serem geradas em terras gentias. Então o Espírito agiu separando Barnabé e Saulo para essa obra, conforme Atos capítulo 13, versículo 2. Isso mostra que é a função do Espírito administrar a casa de Deus. Então o Espírito ele tem uma obra e ele precisa de gente, de pessoas para realizá-la. Por isso ele chamou Barnabé e Saulo. Naquela época, Barnabé estava à frente da obra e Paulo e Barnabé formavam uma dupla bastante coesa, uma boa dupla. Mas depois, quando chegaram a Chipre, o Espírito deu indicações de que Paulo estava com a palavra e lhe fora revelado o conteúdo da economia de Deus. Depois de Chipre foram para Páforos e Perge, onde João Marcos, primo de Barnabé, foi convidado para acompanhá-los na viagem. No entanto, ele não aguentou as adversidades e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. E nesse tempo, o Espírito já mostrava que Paulo seria o principal ministro da palavra, o canal da palavra profética, colocando Paulo sob a liderança. E ali isso foi muito útil para que ele aprendesse muitas lições de submissão. Então o Espírito inverteu a ordem. Em Atos 14:1 nós lemos: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E ali, por causa desse tumulto causado pelos judeus, eles tiveram que sair da cidade, foram para Listra, onde morava a família de Timóteo. Provavelmente ali em Listra, onde o coxo de nascença foi curado, a mãe e a avó de Timóteo ficaram impressionadas, de coração aberto, foram salvas e se converteram ao Senhor. No entanto, haviam muitos gregos místicos ali que começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E queriam até oferecer animais em sacrifício. Mas em Atos 14:15, nós lemos: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles.
que mostra que Paulo não entrou em discussões, em filosofias, em linha doutrinária. É uma armadilha cair em discussão. Nós devemos apresentar o Evangelho, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aquele que fez maravilhas na nossa vida e pode fazer maravilhas na vida de todo aquele que crê, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Portanto, nós devemos anunciar o Evangelho, não discutir doutrinas e filosofias, mas apresentar esse Deus rico e maravilhoso que está trabalhando na minha vida e na sua vida e nos conduzindo a cada dia pelo Espírito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse novo dia, que nós podemos ser conduzidos pelo Espírito. Senhor, vem nos guiar, Senhor, na sua presença. Livra-nos, Senhor, de discussões, de doutrinas, de filosofias. Nós queremos permitir ser trabalhados pelo Deus vivo e verdadeiro. Trabalha mais em nosso coração, nos ganha mais para Ti, nos faz amar o Senhor, amar a palavra e ser esse testemunho vivo do trabalhar de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nossa vida social, em todo o ambiente, Senhor. Nós queremos testificar que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e nós amamos o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira, em nome de Jesus.